Olá, pérolas preciosas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e nós estamos dando continuidade ao nosso estudo Aprendendo com Jesus. Hoje, dia 4, Aprendendo a Depender. Aleluia. A Bíblia nos ensina que Jesus, antes de escolher os seus 12 discípulos, passou a noite inteira em oração diante do Pai. Amadas, esse ponto aqui, essa parte da escritura, eu até faço questão de ler. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia para nós lermos. Está lá em Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim: Naqueles dias, subiu ao monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando já era dia, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também nomeou apóstolos. Aleluia. Eu não sei se vocês conseguem compreender, mas aqui o Senhor mostrou para nós que ele era totalmente dependente do Pai. Porque antes de tomar uma decisão como essa, que era, dentre todos os seus discípulos, escolher apenas 12 para chamá-los de apóstolos, não era uma tarefa simples. Mas Luana, ele era o Filho de Deus. Sim, ele é o Filho de Deus. Mas ele deixou aqui o ensinamento para minha e para a sua vida sobre a importância de buscar o direcionamento do Pai antes de tomarmos decisões. Veja que, apesar de ser o Filho de Deus, ele sempre buscou ter intimidade com o Pai enquanto esteve aqui na terra, deixando para nós o exemplo. Pois assim como o Senhor Jesus sempre buscou ter intimidade com o Pai Celestial, nós devemos, preste atenção, devemos buscar também. Amadas, isso é algo importante. Por que, Luana? Porque eu preciso e você precisa também entender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Sem Ele, nós não conseguimos, sabe? Nós precisamos ter essa compreensão. Eu já vi muita gente falar assim: eu não leio a Bíblia porque eu não sinto vontade. Eu não oro porque eu não sinto vontade. Amada, não é uma questão de vontade simplesmente. Seria bom que você tivesse vontade, mas é uma questão de necessidade. Nós não buscamos a Deus porque Ele gosta da nossa companhia simplesmente. Não, nós buscamos a presença dEle porque necessitamos dEle. Sabe, eu costumo falar muito isso. O fato de você ou eu, nós não lermos a Bíblia, não orarmos, não vai mudar nada em Deus. Ele continuará sendo o mesmo Deus. Ele continuará sendo todo-poderoso. Quem perde é eu e você. Porém, quando eu me aplico na oração, na leitura, no estudo, na prática da palavra, sou eu quem ganho com isso. Porque é a minha vida, que será transformada. Nós precisamos ter essa compreensão. Há algo que eu aprendi já faz um tempo, que é a questão da disciplina. O que é isso, Luana? É você ter metas, é você ter objetivos. Por exemplo, tem objetivos de ler a Bíblia todos os dias, seja um capítulo, mas tenha isso como um objetivo a ser cumprido diariamente. Porque senão você vai se tornar uma pessoa desleixada, que vai ler a Bíblia quando dá, vai orar quando sentir vontade, e a cada dia você vai começar a esfriar, e daqui a pouco você vai perder a sua conexão com o Pai. Outro exemplo disso foi quando Jesus despediu a multidão e depois subiu ao monte para orar sozinho. E nós encontramos isso lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 23, e eu vou ler aqui para nós. 14, 23, tá aqui. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali sozinho.
Veja que aqui nós podemos perceber que em todos os momentos ele buscava ter um tempo a sós com o Pai em oração. E aqui eu trago uma reflexão para mim e para a sua vida. Jesus, Filho de Deus, enviado pelo Pai, ele tinha a preocupação de ter momentos com o Pai Celestial. Ele tinha essa preocupação. Aí eu pergunto, será que eu e você, como é que nós estamos com relação a esse quesito? Sabe, amadas, eu tenho algo no meu coração com relação a tempo. Por quê? O dia tem 24 horas. Ninguém tem mais e ninguém tem menos. Todos nós temos 24 horas. E eu acho interessante que dessas 24 horas nós conseguimos fazer muitas coisas. Mas quando se trata das coisas de Deus, parece que o tempo ele foge. Por exemplo, a coisa mais fácil do mundo é você pegar o seu telefone e passar 1 hora na frente do Telegram, ou vendo mensagem no WhatsApp, vendo status, vendo suas mensagens, olhando vídeos no YouTube. 1 hora passa que você nem percebe. Mas essa hora, você muitas das vezes não consegue entregar ela ao Senhor em oração, em leitura da palavra. Nós precisamos, amadas, refletir sobre isso. Jesus não vem buscar uma noiva desleixada. Aleluia. Eu até peço perdão pela forma de falar, mas é porque essa é a realidade. Jesus não vem buscar uma noiva que esteja se comportando de qualquer maneira. É só você ler a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25. Você vai ver que 5 eram nécias e 5 prudentes. As 5 prudentes entraram com o noivo e as 5 nécias ficaram para trás, porque faziam de qualquer maneira. Amadas, nós precisamos vigiar com relação a isso. Sendo assim, nós precisamos aprender com o exemplo de Cristo, pois mesmo sendo o Filho de Deus, sempre buscava mais intimidade e comunhão. Aprendemos também que devemos buscar o direcionamento do Senhor antes de tomar qualquer decisão, assim como Jesus fazia. Precisamos aprender que somos totalmente dependentes do Pai e por isso devemos buscá-lo em todo o tempo. Veja o que Jesus disse: mas quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Mateus, capítulo 6, versículo 6. O nosso mestre estava nos ensinando que precisamos ter momentos a sós com o Pai, aonde a nossa comunhão e a nossa intimidade com Ele aumenta. Aleluias. Amadas, eu sei que os dias têm sido difíceis. E eu sei que nós, como mulheres, eu também sou mulher. Eu sei que muitas são mães. Mas aqui eu quero deixar uma reflexão para o meu e para o seu coração. Se o Senhor não for a nossa prioridade, infelizmente, todas as outras coisas, elas perdem o valor. E eu digo isso sem medo de errar, porque o Senhor entregou a sua própria vida em uma cruz para que hoje eu e você pudéssemos ser salvos. Eu não posso acreditar que alguém que fez um sacrifício tão grande por mim não mereça o meu tempo. Reflita sobre isso. Quanto do seu tempo você tem oferecido ao Senhor? Quanto do seu dia você tem tirado ou tem usado para estar aos pés do Senhor? Pense sobre isso hoje. O Senhor nos convida a dependermos
E não adianta, tá? Não adianta eu dizer, eu sou dependente de Deus se eu não oro, não leio a Bíblia, não busco, não me consagro. Não. Palavras sem ações são palavras vazias e sem valor. O Senhor quer de mim e de você a atitude. Perguntas para refletir. Primeira pergunta. Tenho buscado o direcionamento do Senhor ou tenho agido segundo minhas vontades? Segunda pergunta. O dia tem 24 horas. Quanto desse tempo tenho separado para estar a sós com o Pai? Terceira e última pergunta. Com base nas duas primeiras perguntas, ou seja, com base nas respostas que você deu para as duas primeiras perguntas, como está a minha intimidade com o Pai? Amadas, reflitam sobre isso hoje, porque o Senhor vem buscar uma igreja adornada, pura e preparada. Preparada, lembre-se disso, preparada. Não é uma igreja que anda desleixada, é uma igreja que está se consagrando e se preparando dia após dia para encontrar-se com o seu noivo. E aqui o versículo para reflexão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a cada uma de vocês. Que Ele guarde e proteja hoje e sempre. Um forte abraço e até o nosso próximo áudio. Deus abençoe.